Olá, qual a qualidade do alimento que chega na sua mesa? Quando você consome esse alimento, você está reproduzindo que tipo de relação com quem produziu, com você que compra? Ou seja, que relação social acontece aí e que relação que se estabelece e que é reproduzida com o meio ambiente? Você já parou para pensar sobre isso? Que modos de produção existem no campo e na cidade para que esse alimento chegue até você? O projeto Vozes de Gaia quer ouvir mulheres que se relacionam, produzem, comercializam e pensam, pesquisam sobre o alimento que chega até nós. São cosmovisões sobre a agroecologia, a agrofloresta, numa perspectiva da inclusão e da saúde, feita por mulheres que se relacionam com a terra, seja produzindo, seja pensando-a de uma maneira solidária e harmônica. A nossa saída, né, para que a gente possa, né, ter aí uma alimentação saudável, é começar a praticar outras técnicas, né, resgatar os conhecimentos tradicionais, né, das comunidades tradicionais que já plantam, né, há milhares e milhares de anos, com total respeito à natureza. Nós estamos na época de manga, época de mosca, aí você não se preocupe se eu ficar fazendo assim, não, porque às vezes elas vêm assim, eu tô com um negocinho aqui, mas elas não me abandonam. Faz parte do campo, né, Beth? Faz parte do campo, exatamente. Senão você vai falar, por que essa menina tá toda hora aí fazendo assim? Olá, a gente está aqui com a Elizabeth Cerqueira, que eu vou chamar de Beth a partir de agora. A Beth, ela é educadora popular, feminista, é também graduada em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, compõe a coordenação nacional do MST pelo setor de educação, atuando na coordenação da campanha pelo direito à literatura nas escolas do campo. E também na campanha da Periferia Viva. É brigadista no Congresso do Povo, na região Noroeste, e articula o Fórum Goiano em Defesa dos Direitos. Atuou também na fundação do Comitê Dom Tomás Balduino. Beth, conta pra gente sobre a qualidade do alimento que chega à nossa mesa e se chega, né? Ótima pergunta, Lara, até porque quando nós, né, enquanto trabalhadoras e trabalhadoras rurais sem terra, fazemos a luta, né, em relação à democratização da terra, está totalmente intrínseco que também nós, com essa luta, queremos mostrar, demonstrar e comprovar que é possível, sim, estabelecer uma relação diferenciada com a natureza, com as pessoas. E eu falo isso porque a agroecologia, que é a matriz que a gente utiliza para fazer esse alimento, que ela precisa ser harmônica, que ela precisa respeitar, né, as tradições alimentares de cada povo, né, de cada região, e que ela também, além de se contrapor ao modelo do agronegócio, que é totalmente destrutivo, não só em relação aos biomas, não só em relação aos recursos, né, naturais, como, por exemplo, a água, ela mantém uma outra relação, que é o alimento chegar limpo, chegar sem veneno, chegar sem agrotóxicos e chegar a um preço justo, né? Porque sempre quando a gente observa assim, o agronegócio fazendo propaganda de si, dizendo que o agronegócio é responsável pelo alimento, né, que chega à mesa das pessoas, e na verdade isso é uma inverdade,
uma mentira, porque o agronegócio ele está responsável pelas commodities, né, da soja, do trigo, do milho, do sorgo, que vira produto de exportação, né, para que se transforme, né, em países estrangeiros em ração. Então, digamos assim, a agroecologia, ela não só tem condições, mas ela já é responsável aí pelo alimento que chega sadio na mesa do povo brasileiro, né? E, infelizmente, as políticas públicas no país, ela não beneficia o pequeno, entre aspas, né? Pequeno agricultor, a pequena agricultora. Então, os investimentos eles são ineficazes e muitas vezes os investimentos que é gerido para a agricultura familiar é tipo assim, 1%, 10% do que vai para o agronegócio. A gente gostaria que chegasse mais. Hoje, cerca de 70% do alimento que vai para a mesa do povo brasileiro são dessas pequenas, né, produções, e já abastece o povo brasileiro. Então, digamos assim, se a gente tivesse, né, mais programas como o PENAI, como o PRONAF, destinado à matriz, né, da agroecologia, quem sabe a gente não poderia levantar aí essa porcentagem em 80%, 90%, inclusive até 100%. As técnicas agroecológicas, ela é de muito respeito à natureza, né? A gente precisa manter uma outra relação que não é a relação que o agronegócio faz, né? Safra, antessafra, leva inclusive o solo a um desgaste tão grande que é sempre visto, né? Assim, um aumento das expansões agrícolas, né? Diferente, por exemplo, da agroecologia, que tem o tempo do plantar, o tempo do colher, o tempo, né, da terra dar aquela descansada, o tempo também que a gente possa estar incrementando o solo, né, fazendo que o solo também precise respirar, precise ter o seu tempo, né? Não é uma relação mercadológica, né, tal qual é o agronegócio. E mesmo assim, a gente ainda faz com que o alimento chegue na mesa do povo brasileiro. A gente gostaria que esse alimento chegasse mais saudável e sem agrotóxico, como chega hoje, né? Mas é um caminho que eu acredito que os movimentos sociais e populares do campo estão fazendo e que, a meu ver, e a gente pode demonstrar que está no caminho certo, né? Por exemplo, o MST hoje no país é o principal agroexportador de arroz orgânico na América Latina e Caribe. Então, isso demonstra que é possível, sim, grandes plantações, grandes colheitas, né, numa perspectiva diferente, que é essa perspectiva que vem aí se contrapor em relação ao uso do agrotóxico, ao uso de fitossanitário, como dizem, né, os produtores aí de agronegócio. Então, assim, falar de alimentação saudável, falar da responsabilidade de chegar esse alimento saudável na mesa de quem vai comer, de quem vai ingerir na mesa do consumidor, é também dizer que precisamos não só de ter acesso à terra, de ter acesso aos créditos, aos investimentos, mas também toda essa infraestrutura que a gente precisa fazer com que chegue aos assentamentos, aos acampamentos, para que a gente possa escoar nossa produção da maneira mais rápida, né? E de uma maneira, por que não dizer, mais saudável possível, né? Beth, eu queria que você então comentasse um pouquinho, já que você está falando dessa matriz do agronegócio e da matriz agroecológica, que você comentasse um pouquinho sobre a matriz agroecológica. Ela é radicalmente contrária e oposta a essa matriz do agronegócio? Exatamente. São dois sentidos que não se assimilam, né? São opostos mesmo, assim. O agronegócio hoje, ele além de estar se expandindo, né, ferozmente aí no campo, né, expulsando muita gente
do campo, né? Muitos fazendeiros latifundiários, muitas empresas transnacionais adentrando, né, para o interior do país, fazendo com que a paisagem, né, aqui no Centro-Oeste, a gente pode perceber isso muito através da paisagem, né? Se a gente faz uma viagem de carro de Goiás até o Mato Grosso do Sul, o que a gente tem de bioma do Cerrado, por exemplo, é praticamente inexistente, né? Existe uma conformidade da paisagem, do seu olhar, que é uma imensidão verde, né? Que é um imenso tapete verde em que a gente não percebe, né? As florestas, a gente não percebe os animais, né, de cada região. Então, do sentido da agroecologia, é totalmente diferente, porque a relação, né, da plantação, da colheita, ela tem que ser de respeito, né, de troca. Ela tem que ser conforme, respeitando também cada bioma, respeitando cada paisagem. Então, é sim correto a gente afirmar que a agroecologia ela é avessa ao agronegócio. Ela não é avessa à capacidade, como eu falei, né, de grandes plantações, né? Como eu dei o exemplo, que o movimento hoje é o principal agroexportador de arroz orgânico. É claro que para isso a gente também vai usar maquinário, a gente também vai usar, né, porções de terras maiores, mas não num só lugar, porque isso também impacta, inclusive, na harmonia ali, né, da fauna, da flora, da biodiversidade, o respeito em relação à qualidade da semente que vai para esse solo. Isso também somos veemente radicais e opostos ao agronegócio, que usa, né, sementes geneticamente modificadas, e que essa semente geneticamente modificada ela tem uma necessidade de pulverização de substâncias, né, de agrotóxicos, né? Por exemplo, 2020 nós tivemos mais de 800 substâncias tóxicas que já é barrada em vários países tidos como países, né, desenvolvidos, países de primeiro mundo, e que nós brasileiros aqui, né, aí como não é uma pauta comum, uma pauta que a população ela seja convidada, né, que tenha participação popular, quase ninguém sabe, né, dessas liberações. Sabe quem está ali, né, nesse meio, né, os pequenos, os movimentos sociais, as organizações populares, né, as organizações que defendem, né, uma perspectiva da agroecologia, né? Então, a gente, assim, tem uma população, né, cada pessoa, cada brasileiro hoje ingere 8 litros de agrotóxicos por ano. Hoje, a população brasileira, em vários estados do país, teve um crescente índice de morte por câncer. Ou hoje, cada dia no país tem uma descoberta de um novo câncer, né, em que a gente não tem condições de fazer uma relação direta, né? Se a gente engole, né, 8 litros de agrotóxico por ano, da onde que vem isso, né? Vem dessa alimentação, mas como é que está sendo plantada essa alimentação? Como é que chega? Que semente é que usa? Usa essa semente transgênica e depois tem que dar o combate com veneno por causa das pragas. E aí a gente não faz essa desconstrução do pensamento, né, para chegar nisso. Então, assim, a nossa saída, né, para que a gente possa, né, ter aí uma alimentação saudável, é apostar, né, é começar a praticar outras técnicas, né, resgatar os conhecimentos tradicionais, né, das comunidades tradicionais que fazem plantações, fazem plantios, que já plantam
né, há milhares e milhares de anos, com total respeito à natureza, né? Fazendo aquilo que a gente, no tempo de colheita que a gente faz, né? Que não é só debulhar o milho, né? Debulhar o trigo, mas também fazer aquela seleção tradicional das sementes que tem mais condições, né? De virar novamente planta, né? De virar uma planta saudável e que a gente não precisa toda hora estar recorrendo a veneno, né? Recorrendo a agronegócio para fazer com que o alimento tenha aí chegar à nossa mesa, né? Com certeza, Beth. Eu queria retomar só mais uma questão com você, pelo menos aqui, enfim, me vem agora à mente, essa ideia de que você comentou da importância, por exemplo, do maquinário no campo, especialmente dentro dessas pequenas propriedades. Como é que é essa relação em relação à pequena propriedade e o maquinário? Quando a gente fala sobre reforma agrária, né? Na verdade, aqui no país a gente não tem reforma agrária, não fizemos reforma agrária. O modo como hoje se assentam famílias é uma distribuição de terra. Quando a gente fala que a gente luta, né? Lutar, construir reforma agrária popular, queremos dizer que, além do acesso à terra, nós precisamos também rechear essa terra. É como a gente falar assim: quero comer feijoada e você me servir só um prato de feijão preto. Uai, mas aqui não é feijoada. Tá faltando o quê? Tá faltando a orelha, tá faltando o pé, tá faltando um tocinho, tá faltando um louro, tá faltando a pimentinha. Então, quando a gente diz hoje que não há reforma agrária, que há uma mera e simples distribuição de terra, é porque não se tem uma preocupação em assentar essas famílias e dar a elas dignidade, né? O que eu estou dizendo dignidade? Os direitos básicos, dar o acesso à terra, né? Dar a condição de uma moradia, dar a possibilidade das crianças e adolescentes e jovens, né? Inclusive os adultos, terem escola, terem acesso à saúde dentro desses territórios, ter um Wi-Fi na internet, ter acesso à água, ter acesso à energia, não é? Então, assim, quando a gente diz que... E aí a infraestrutura que a gente precisa também para fazer plantação. Porque o que se tem, né, no imaginário é que quem mora no campo é um jeca. Pega lá a sua enxadinha, né, põe embaixo do braço e vai para a lavoura. E, na verdade, a gente precisa desmistificar esse sujeito do campo que tem dentro da nossa cabeça, né? Que nos apresenta como um jeca tatu, como a jeca tatu, como um sujeito atrasado. Então, assim, tivemos o PAC, tivemos o Pronaf, tivemos também o PENAI, o PAA, e aí, assim, as prefeituras, elas têm condições de liberar um trator, liberar uma patrola, liberar uma colheitadeira, mas não se tem vontade pública, vontade política. Porque, convenhamos, arar, capinar uma terra, né? Digamos assim, fazer o reviro do solo, arar uma terra de enxada, gente, no enxadão, né? Com animal, com boi puxando. Isso daí é uma tecnologia rudimentar, que até nós do campo sabemos que é muito mais prático hoje você pegar um trator e fazer. Então, assim, não estamos numa galáxia em paralelo em que não temos aversão a maquinário. Muito pelo contrário, nós teríamos uma expectativa de vida, inclusive maior, se a gente não ficasse tão exposto ao sol. Você tem um grau de cansaço, né? No esforço físico que é preciso fazer, né? Que isso vai diminuindo sua força, sua virilidade, sua juventude ao longo dos anos. Por isso que tem aposentadoria especial que Bolsonaro tirou, que o Temer tirou também, né? Porque
a votação da reforma da Previdência, né, começou logo depois do golpe, assim. Então, não temos aversão à maquinária, ao uso de máquina, pelo contrário, se pudéssemos ter, né, um maquinário usado com consciência, o ruim hoje é que, além da falta de política pública, né, de infraestrutura que eu estou falando aqui, que precisa para esse lote, né, para essa propriedade rural, para esse território, para esse assentamento, seja lá qual é a palavra que se use, é que a gente precisa. Evidentemente, para você arar 2 hectares de terra, você pode conseguir fazer com arado de boi, né? Mas, por favor, gente, já temos um trator aí que a gente também pode usar, né? E que, infelizmente, hoje, quando você vai nos municípios, né, as patrolas, as caçamba, que foi aí consequência daquele PAC, lembra? Programa de Aceleração do Crescimento, ainda em meados do governo Dilma, esses tratores, essas patrolas, essas retas escavadeiras, tá tudo nas grandes fazendas. Entendeu? A vontade política, ela tá em benefício aos grandes, sabe? Então, isso não chegou onde devia. Não chegou onde devia, não, e não vai chegar, Lara, porque como eu tô tentando falar aqui, né, para quem está nos ouvindo, nos assistindo agora, a reforma agrária, ela tá lá na Constituição Federal. Só que se não tiver um movimento social para lutar, para reivindicar essa reforma agrária, para reivindicar o assentamento de famílias, as pessoas, nós nos tornamos invisibilizados pela vontade política que não há, né? Então, isso historicamente, inclusive, né? Se a gente for pegar aí a lei de terras, que é de 1850, que distribuía terra para Deus e todo mundo, né? Distribuía para quem? Homens livres brancos. 38 anos depois, 1888, houve a abolição da escravatura, em que vários homens e mulheres negros se tornaram livres e que não lhe tinha assegurado o direito à terra. Né? A história do Brasil é de escravizar por mais de 300 anos, né? Homens negros e mulheres negras, tornando-os escravos, e que não houve nenhuma política pública indenizatória desses homens e dessas mulheres, nem o acesso à terra. Né? Então, assim, é necessário nós estudarmos mais, nós nos informarmos e nos formarmos mais, para que a gente possa ter direito a ter direito. Então, quando não é só o maquinário, é a escola, é a saúde. Então, assim, pensar hoje a reforma agrária é nós poder ter acesso ao maquinário, à estrada boa, a estrada que não fica sem deixar, né, que a gente transite quando está em tempo de chuva pelos buracos que faz, né? Então, assim, é ter acesso à dignidade no campo, a vida digna, com fartura, igual nós gostamos, né? E eu aposto com você, Lara, o dia que você vier aqui na casa da minha mãe, ou o dia que você for em qualquer casa, em qualquer acampada e assentada da reforma agrária, aí no estado de Goiás, você vai ver que é fartura. E essa fartura, ela precisa também ser acompanhada da fartura nos nossos outros direitos, né?